Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco mais sobre uma experiência que eu tive na oração, isso, ao orar, e no final quero aqui falar sobre jejum. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem? Graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, eu quero aqui nesse vídeo falar numa experiência que eu tive na oração. Eu me lembro uma certa feita em que eu estava orando por uma pessoa. Essa pessoa era uma pessoa familiar, era uma pessoa muito próxima. E eu me recordo que eu estava orando basicamente uns 5 anos por essa pessoa. Irmã, que é desse jeito. E ali eu orando a Deus, falando com Deus, Senhor, muda essa pessoa. Olha a minha oração era assim. Senhor, muda essa pessoa, Senhor, transforma essa pessoa, Senhor, liberta essa pessoa. E eu ali orando, né? Irmãs, em determinado tempo da oração, eu de joelhos dobrados, num momento ali que, em um lugarzinho que eu sempre oro, irmãs, eu fui surpreendida na oração pelo próprio Espírito Santo. Irmãs, eu ouvi. E poucas vezes, irmãs, eu pude ouvir de forma audível a voz de Deus. E eu ali orando e orando e orando. Irmãs, já era-se muitos anos orando por essa pessoa. E pensa em uma pessoa com uma personalidade difícil. E ali eu orando, irmãs, eu fui surpreendida naquela oração. E naquela oração de joelhos dobrados, eu ouvi assim na oração, Raquel, você está pedindo para eu mudar a fulana? Era uma mulher. Quem tem que mudar é você. Aí eu parei a oração. Eu que tenho que mudar? É, Raquel. É você que tem que mudar, irmãs e irmãos. Não é fácil, não. E o Evangelho é isso, é confronto. Deus nos confronta. Seja por intermédio da palavra, seja por intermédio, nesse caso, nessa experiência, que foi uma oração. E ali irmãs, eu parei a oração e falei, eu que tenho que mudar? Raquel, é você que tem que mudar, minha filha. E ele foi falando, o que eu tenho que mudar? Raquel, é você que tem que mudar, porque fulana não me conhece, você me conhece, minha filha. Aí eu fui para o divã com o Espírito Santo. Falei, então, Espírito Santo, me ajuda aqui. Senta aqui do meu lado, me orienta. Como que eu devo tratar essa pessoa? Então, e ali ele foi falando, me dando orientações. E ali eu fui mudando. Mas a mudança começou em mim. E a Bíblia diz aqui em Jó, capítulo 42, o versículo 10, que mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra.
tudo quanto antes lhe possuíra. Deus mudou a sorte de Jó, o cativeiro de Jó, a vida de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E muitos daqueles amigos massacraram Jó. Irmãs, e Jó estava com muita dificuldade. Jó precisava de um amparo, precisava de um ombro amigo, precisava de um estender de mão, precisava que alguém estivesse ali, né? Em algumas nuances do texto, nós podemos até presenciar eles ali do lado de Jó sem falar nada. E muitas circunstâncias de grandes desafios, a melhor coisa é você não falar nada. Ao estar do lado da pessoa que está passando um grande desafio. E eles não, e eles falavam, e confrontavam, e questionavam, e ainda humilharam Jó. E Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A oração, sobretudo, além de mudar as nossas coisas ao exterior, a oração, sobretudo, ela muda a nós mesmos. A oração, sobretudo, ela muda a nossa vida, o nosso interior. A oração, irmãs, ela nos dá a percepção de nós mesmos. De onde nós estamos errando, de onde que nós estamos acertando. Certas orientações, certos direcionamentos não vêm de uma vida corrida, de uma vida onde tem muitas vozes. Não. Vem através da oração. Tem pessoas que estão muito endividadas, eu creio que uma boa parte da população brasileira. E muitas das vezes, irmãs, para organizar as nossas finanças é necessário você sentar e ver ali o que está acontecendo. E às vezes na oração até o próprio Espírito Santo ele pode te orientar, gasta menos. Você está comprando isso, está comprando aquilo, isso é para ser comprado nesse tempo? Por que é que você está comprando essas coisas? É o que? Um vazio emocional que você precisa ser preenchido, preenchida? Tudo isso, irmãs, vem através da oração. Isso acontece muito comigo. Muitas orientações, direções de tudo, irmãs, de tudo que eu preciso. É muito bom e é válido você ter uma pessoa da sua confiança para compartilhar. Mas o próprio Espírito Santo, através da oração, ele nos dá essa clareza. E a oração mudou a sorte de Jó, mudou também a vida de Ana, não somente concedendo-lhe um milagre, como também mudando a vida dela, a perspectiva mental de uma mulher triste, amargurada, ansiosa, afadigada, estéril, em uma mãe alegre, mãe de filhos, frutífera. Depois ela teve mais 5 filhos. Então, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. É o que? Para permanecer em oração, você vai permanecer. Quantos atropelos, quantas decisões erradas, quanta energia gasta teria sido poupado se nós tivéssemos orado, esperado e aguardado em Deus. Irmã Raquel, desse jeito. Então, irmãs, guarda essa palavra na tábua do seu coração. E eu senti, da parte do Senhor de compartilhar essa experiência que eu passei. E eu quero aqui nesse momento do vídeo falar sobre jejum.
né? O que é jejum? Jejum é a abstenção por um determinado tempo, um determinado período de alimento sólido. E isso é o verdadeiro jejum, irmãs. Eu fiz um roteiro aqui, de vez em quando eu vou olhar aqui o roteiro. É a abstenção, né, de alimento, de você comer ou beber por um determinado momento, com uma finalidade espiritual, irmãs. Jejuns intermitentes, jejuns para desintoxicar o organismo. Isso aí é para outras finalidades. O jejum que eu estou falando aqui é um jejum com finalidade estritamente o quê? Espiritual. Para você ter o governo do espírito. Então, existem muitos benefícios, né, do jejum para a nossa vida espiritual. A oração ela é muito boa, mas o jejum ele vai te dar uma percepção maior do nível de batalha espiritual que você talvez esteja enfrentando. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes você não tem muita clareza com quem que você está lidando no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então o jejum ele vai te dar clareza. Qual é o demônio que está ali? É da sensualidade, é da pornografia, é um demônio da sujeira. Tem isso, irmã, que é uma maldição hereditária. É o que? São problemas de maus hábitos, porque o diabo atua também muito em maus hábitos. Então o jejum, irmãs, ele dá essa clareza no mundo espiritual. Então, eu quero aqui nesse vídeo tá falando um pouco mais. E o jejum também, irmãs, ele é utilizado em diversas religiões, tradições, em diversos segmentos de religiões, para você entender e compreender o quanto que ele é poderoso. E quando, irmãs, nós formos fazer um jejum, precisamos ter clareza, ter um foco. Eu não recomendo muito você fazer um jejum de um dia, de 2 dias ou de 3 dias e ali você misturar. Bom, aí eu faço aquele jejum, aí eu vou colocar diante de Deus o ministério, vou colocar diante de Deus a minha família, vou colocar diante de Deus os meus sobrinhos, vou colocar diante de Deus a enfermidade. Não, irmãs. É bom você ter um foco, uma clareza. Mas Raquel, eu vou fazer jejum durante 3 dias. Eu vou citar aqui um exemplo, tá bom? Vou citar aqui, irmãs, um exemplo que eu tô me lembrando aqui agora. Eu vou fazer um jejum de 3 dias até meio-dia, né? Sem comer e sem beber, ou então bebendo água, tomando meu remédio. Só pela minha saúde, porque eu preciso dessa cura. Então você vai ficar ali 3 dias naquele direcionamento e pedindo a Deus, clamando ao Senhor pela sua cura física, para que Deus mande embora esse espírito da enfermidade. Então é muito bom você ter um foco e uma clareza. Aí um outro dia, uma outra semana, e você ora por uma outra finalidade, uma outra área que você também precisa da intervenção divina. Então, como praticar o jejum de forma espiritual, amada igreja? Precisamos entender que cada pessoa aqui tem um ritmo de vida, alguns trabalham, outros não trabalham. Eu recomendo você fazer o jejum no dia que você não esteja trabalhando, no dia que você esteja em casa, até para manter um foco, uma clareza e não ficar simplesmente sem comer, porque o jejum ele é bom quando você tem aquele tempo para ler a palavra, para meditar na palavra de Deus e tá ali em oração, espírito de oração e orando mesmo, pedindo a Deus por aquela graça alcançada. Então, é sempre muito bom nesse período do jejum você ter uma mente aberta, procurar ter clareza, estar cada vez mais sensível à voz de Deus.
Se abster de televisão que dispersa, situações, irmãs, que podem te dispersar. Você está fazendo jejum e está no celular, nas redes sociais? Como que é isso, né? É bom você estar ali com foco, falando com Deus, pedindo ao Senhor. Ai, irmã Raquel, eu não posso parar esse tempo do jejum, porque eu sou dona de casa, eu tenho muita coisa. Então, você começa, Senhor, você acordou, então da meia-noite do dia anterior você já começa ali. Senhor, vou começar esse jejum, só vou entregar amanhã ao meio-dia, toma a frente, me dê força para continuar. E ali você fala, eu vou jejuar pela minha saúde, eu estou dando aqui um exemplo. E ali você faz suas coisas dentro da sua casa, mas em espírito de oração. Se você puder tirar ali um tempo e orar durante esse período, fazer uma oração, você arrumou tudo, arrumou a louça, arrumou a casa, bom, agora eu vou parar e vou orar. Aí você ora, daqui a pouco volta às atividades. São apenas alguns exemplos, você vai adequar de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade. Então, é sempre muito bom quando você também for fazer o jejum, amada igreja, quando você começar a fazer o seu jejum, você começar de forma gradual, sobretudo para aquelas pessoas, amada igreja, que têm dificuldade. Eu recomendo você começar o seu jejum de forma gradual e aumentando. Por exemplo, aí você vai até 10 horas, no segundo dia 11 horas, no terceiro dia até meio-dia. Tá? Eu estou citando aqui alguns exemplos. E está ciente dos sinais que o seu corpo ele pode evidenciar com relação ao jejum. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Se você resolver ficar o dia inteiro sem comer, sem nunca ter feito o jejum, irmãs, dá problemas, vai dar tremedeira, você vai ficar suando frio. Eu não recomendo, irmãs, eu não recomendo. É bom você começar e aumentar de forma gradual. E você que é uma pessoa que precisa tomar remédio, toma o seu medicamento, toma o seu remédio nesse período. Respeitar os limites individuais. Eu recomendo você também não ficar muito tempo sem beber água, né, para não desidratar o corpo. Existem jejuns, por exemplo, de 7 dias, 21 dias, 40 dias, irmãs, é de suma importância. Água, hidratação com água de coco, né? Eu estava ouvindo o relato do pastor Antônio Júnior e ele citou, né, que estava há muito tempo, né, sem comer. Ele estava até com a expressão assim um pouco abatida, porque quando você faz jejuns durante muito tempo, né, isso abate um pouco também a fisionomia, né, a camada de gordura, porque o corpo ele vai se utilizar da camada de gordura energética de reserva que tem. Vai utilizar a substância energética de reserva, que é a gordura, então isso abate, só fica mesmo os músculos. Então ele falou que ele estava assim durante muitos dias, irmãs, sem se alimentar, somente com água, somente com água, né? Com água de coco. E ele falou que teve um dia lá que ele já estava assim, a esposa dele fez um líquido lá eu não sei se foi um caldo de uma sopa, o caldo, só o líquido, né? Tem isso também, só o líquido. Agora eu não lembro se foi só o líquido da sopa que já dá um up. Irmã Raquel, o líquido, você não comer, mas só tomar aquele líquido, aquele caldo nutritivo já dá Irmãs, só quem fica muitos dias, só quem faz jejuns prolongados sabe como é que é difícil. Eu não me lembro se ela fez uma vitamina de abacate, se foi uma sopa, e ele só tomou aquela sopa, acho que o batido no liquidificador, ele disse que já deu assim mais substâncias para ele ficar mais dias, né? Então, eu recomendo a hidratação, irmãs. Hidratação.
A Bíblia diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. Possivelmente ele tenha bebido água. Que o texto não diz que ele teve sede, mas diz que ele teve fome, né? Então, hidratar-se durante o período do jejum é algo que é muito importante. E é muito bom, irmãs, eu recomendo, nesse tempo, é de suma importância, viu, amada igreja? É de suma importância, eu quero aqui encerrar esse vídeo, né? De suma importância você manter o foco e estar aquele momento, o máximo tempo possível ali com Deus, né? Seu momento com Deus, para não passar somente assim um tempo que você ficou com fome, né? Então é necessário você ter a sua conexão, tá? Em espírito de oração com Deus, amém? Que Deus abençoe, fica na paz.